Bem-vindos a mais um podcast discutindo teses. Lembrando que um podcast é um meio de informar, inspirar, literalmente educar, quando não suscitar o interesse por algum assunto ou, como academicamente se diz, por algum objeto posto ao conhecimento. Podcast é um meio, é um instrumento. Para qual finalidade? Distribuir um conteúdo, sendo a contração na palavra de iPod e de broadcasting, difusão. Ou seja, um dispositivo reprodutor de áudio e que tenha na sua origem na Apple. Na ideia original, um programa de rádio que poderia ser ouvido pela internet. E hoje nós até transcendemos isso. Temos um videocast, podemos falar isso. Dentro dessa linha, como mais um canal difusor da ciência, buscando ampliar tudo aquilo que é produzido academicamente, em nível de pesquisa, em nível de doutoramento, trazemos hoje o nosso convidado, um professor doutor magnífico, inteligentíssimo, brilhante, e que acabou de escrever uma tese que já foi publicada no melhor, e ele falará um pouco sobre isso, no melhor periódico existente sobre a matéria. Temos aqui o professor doutor Guilherme Giuliani de Carvalho. O nosso caríssimo professor doutor Guilherme Giuliani possui graduações em Comunicação Social, Ciências Contábeis e Administração. É mestre em Administração e doutor também em Administração. É professor e coordenador do curso de graduação de Administração. É consultor por hobby e, como mesmo se define com absoluta precisão, professor por paixão. É autor de vários artigos e livros e, além disso, avaliador do INEP. Mas é um longo currículo, isso aqui é uma breve síntese. Mais uma vez, o senhor nos honra, e honra demasiadamente como pessoa, como homem, como um produtor de ideias, como um saber profundo. A tese escrita dentro de uma linha ampla e que vai se estreitando, riscos e benefícios percebidos na jornada de consumo, análise dos fatores que impactam a intenção de compra em omnichannel. E, dentro disso, canais que são construídos para atrair e fidelizar novos consumidores. Falará sobre como se processa a integração de todos os elos do varejo, exemplo, preço do produto, consulta de estoque, e para que uma empresa, principalmente varejista, consiga se manter competitiva no mercado. E daí vai. Uma tese muito profunda e estamos aqui para ouvi-lo pacientemente, como bons alunos, para aprender tudo o que Vossa Excelência tem para nos ensinar hoje. Seja muito bem-vindo. Professor Wagner, obrigado pelo convite em participar do seleto grupo do Discutindo Teses. Ouvir, minha formação, ouvir o que eu busco ter na minha vida profissional narrado pelo senhor gera um peso maior, uma responsabilidade maior no que a gente tem para contribuir. Parabéns pela ideia do podcast. A ciência ela tem que ser discutida, ela tem que ser difundida. A ciência não tem que estar dentro da academia, ela tem que chegar para a sociedade, para as pessoas, para as organizações, para o governo. A ciência vai mudar os nossos caminhos, né? Então, obrigado por todo o caminho aí da abertura, do espaço para a gente poder falar sobre a minha tese, sobre a minha linha de pesquisa. Eu sou um eterno estudante, eu sou um apaixonado pela educação. Eu não acho que a educação seja um fator só de mudança econômica, só de um status social. Eu sou uma pessoa que defende a educação como um processo de mudança de vida.
A educação é um processo de integração social, então gosto de estudar, valorizo o estudo, né? E como a gente fala, a gente acaba, enquanto professor, sendo sempre consultor, sendo sempre estudante, porque eu preciso trazer para meus alunos uma realidade de mercado. Mas a minha grande paixão é onde eu me encontro, é onde eu me encaixo, o que me faz feliz é a minha sala de aula, é a minha discussão com meus alunos, é ter a ideia que a gente está ali contribuindo para o crescimento de cada um deles. Mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite em estar aqui. Nossa honra. Quando a gente, né, se a gente for começar já a entrar na discussão da minha tese, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre o consumo. Quando eu digo uma pessoa curiosa sobre o consumo, era de pensar por que que as pessoas compram isso. Às vezes, na minha concepção, tem algo tão estranho, digamos assim, no mercado. Eu falo, mas por que que alguém compra aquilo? E durante um tempo eu comecei a aprender que se tem alguém que vende, tem alguém que compra. E o que leva as pessoas a consumirem isso? O que as pessoas querem buscar nisso? Né? Existe um grande desafio em entender o que as pessoas buscam, porque o processo, a jornada de consumo, esse comportamento de consumo, ele não é algo fixo, ele não é estático. Né? As pessoas vão mudar seu comportamento, as pessoas vão mudar sua conduta de consumo de acordo com classe social, de acordo com, né, com estado civil, de acordo com nível instrucional, com as experiências de vida. Então, meu interesse em entender por que as pessoas consomem, como elas consomem, como as empresas chegam nisso, parte justamente de um ponto de entender como eu estou sempre renovando essa minha relação com o consumidor. Né? A gente vem de uma época em que existia-se muito o conceito da fidelização à marca, né? E várias marcas nadaram nisso de braçada durante muito tempo. Porque a família, né? Quantas marcas que, se você parar para pensar por que que você comprou ela tanto tempo, você não tem uma resposta, você vai falar, comprava porque minha mãe comprava e eu continuei comprando. Só que chega-se uma geração no mercado muito experimental, no sentido, ela gosta de experimentar. Então a gente tem um desafio muito grande hoje de entender esse comportamento das pessoas no consumo, porque as pessoas têm se tornado cada vez mais fiéis ao produto e não à marca. Então eu uso determinado produto porque aquele produto me gera um benefício. Não efetivamente eu gosto de todos os produtos ou de tudo aquilo que a marca oferece. Então a gente tem N vieses de se pesquisar o comportamento de consumo, a jornada de consumo, como as pessoas interagem com o consumo. Só que nesse meio do caminho a gente passa por um processo, sim, do crescimento do consumo virtual. Tudo que envolve sociedade, tudo que envolve comportamento, a gente tem que pensar num aprendizado, né, em algo, numa mudança gradual, não nada é imposto. Só que a gente não pode esquecer que nesse crescimento do comércio virtual, né, até onde as pessoas começavam a discutir o meio tecnológico como compra, surgiu uma pandemia. Então, aquilo que era um processo de aprendizado, aquilo que era um processo de crescimento do comércio virtual, passa a ser imposto. Porque eu consumo muito mais do que da necessidade, né? A gente tem uma diferença muito grande entre o conceito de necessidade e desejo. Né? Necessidade eu preciso, é inerente à minha sobrevivência. E o desejo eu transformo a minha necessidade em algo que eu desejo. E aquilo ali é onde a gente precisa entrar e discutir. Perfeito, perfeito. Porque eu tenho grupos específicos de desejo. E o consumo está muito ligado ao hedonismo, né? Aquela busca pelo prazer, a constante o prazer. Às vezes, quando eu estou dando aula, eu falo isso com os alunos, eles ficam meio sem entender o conceito de hedonismo, é a justificativa hedônica para o consumo. Né? Então, eu saio de um dia tenso do trabalho, às vezes, mesmo sabendo que eu não preciso comprar aquilo, eu compro e para mim mesmo eu digo, eu tive um dia muito estressante. Então, o consumo, muito mais do que a necessidade, do que o desejo, a gente está falando num processo de autorrecompensa, né? Eu trabalho muito, eu estudo muito, e esse hedonismo fez com que o consumo durante a pandemia ganhasse um grito muito grande no comércio virtual, porque as pessoas não queriam parar de consumir. A pandemia trouxe um viés da racionalidade econômica, em que as pessoas começaram realmente a questionar mais preciso disso.
Mas isso não está diretamente ligado ao comportamento, está diretamente ligado a um cenário que a gente viveu atípico, que eu acho que ninguém, em nenhum momento, pôde prever aquilo, nenhum dos estudiosos da gestão. E as pessoas começaram a entender a necessidade de um consumo racional por contenção de recursos. Mas mesmo assim, o consumo continuou acontecendo, né? E foi favorável porque várias pessoas começaram a conhecer produtos de mais qualidade, né? Como você estava ali dentro de casa, a gente não teve efetivamente o lockdown, mas a partir do isolamento social, você está dentro de casa, então você acaba compra algo melhor, de uma qualidade melhor. E eu estou falando disso de tecnologia, eu estou falando disso de alimentação, eu estou falando isso de roupas. E aí, nesse momento da consolidação do consumo virtual que nos foi imposto efetivamente na pandemia, surge o conceito das grandes empresas que, né, para quem não está ali no cenário, pode entender que essas empresas são empresas de comércio virtual. Mas na prática elas se tornaram uma empresa de logística para fazer com que esse produto chegue para você no menor espaço de tempo possível, né? Era inimaginável, né, que, por exemplo, você comprasse um produto pela internet até meio-dia e às 18 horas esse produto estivesse na sua casa. Então aí a gente começa a discutir esse cenário do consumo virtual e o consumo físico, que é onde efetivamente entra o tema da minha tese, que foi o Omnichannel, né? O Omnichannel não é um tema efetivamente recente, mas para a gestão, se a gente pegar um viés cronológico, ele é muito novo, foi em 2011, em que Rugby ele define o tema do Omnichannel, que é uma evolução do Multichannel. Vamos desmembrar isso para ficar bem claro, né? Já que a gente está falando da acessibilidade da ciência. Durante muitos anos eu tive um single channel, né? Pessoa para comprar um canal único, ele tinha efetivamente que ir numa loja física, ele não tinha outra saída. Eu passo por uma evolução em que eu tenho outros canais, né? Que possivelmente muitas pessoas que assistirem ao podcast não vão nem saber do que a gente está falando, que é, por exemplo, a televendas, né? Se a gente voltar no espaço, a gente tinha canais de televisão que vendiam o dia inteiro, né? E tinham audiência. Sim, né? sim. De fato. Quando a gente falava de televenda, venda por telefone, era muito comum, né? Isso já era Aparecia os multicanal? comercial. Isso eram duplos canais, a gente não está falando efetivamente de multicanal, Ainda porque não. a gente ainda estava crescendo neste conceito, não era efetivamente um Duplo canal. multicanal. Não era mais Era o uma single. dualidade de Sim, canal, sim, né? Eu sim. não estava mais preso ao mundo físico Sim, de consumo, mas eu tinha outras formas de canais. sim. Se a gente for pegar isso na história, Wagner, os múltiplos canais de consumo sempre existiram. É porque a gente tende a estudar ou a valorizar aquilo que tem alguma comprovação física ou científica, né? Mas se eu for voltar historicamente, as lojas já existiam, né? Que se fossem as vendas, os mercadinhos, mas existiam os vendedores ambulantes. Quem nunca bateu na porta de sua casa um vendedor de rede, um vendedor de panela, um vendedor de Barça, né? Então já existiam outros canais de venda. Só que como eles não eram formalizados, talvez isso não entre em tanta discussão do impacto disso no consumo. E aí você passa a ter outros canais ainda hoje muito efetivos, que são as revistas, né? Muitas empresas de cosméticos sobrevivem a partir da venda das revistinhas. Que a vendedora vai lá, deixa na porta deixa com você na sua casa, você escolhe, ela faz o pedido. Então, com esse processo evolutivo, a gente passa a ter o conceito do multicanal. Então, eu tenho o canal físico, eu tenho a internet, eu tenho a venda, né, através se a gente pensar numa evolução das redes sociais, que já é um canal para venda, né? Hoje você consegue efetuar pagamento por aplicativos de troca de mensagem. Você evolui isso para um outro cenário que você continua tendo os vendedores de porta a porta, você continua tendo televendas. Então nós estamos falando de múltiplos canais. Sim. O problema que pega nesses múltiplos canais, e aí é o que eu falo que o consumo está atrelado a uma mudança social, a um conceito de mudança social, nós somos pessoas com cada vez menos tempo. Né? Por dinâmica profissional, por dinâmica de trabalho, por opções, a gente tem cada vez menos tempo para se despender neste cenário de vou sair, vou pesquisar preço, vou consumir. Fato.
O problema do multicanal é o seguinte, nós estamos falando de uma organização que oferta múltiplos canais de venda, mas não integrados. Tá? Isso passou a ser um problema que é... O que é que a gente quer dizer desses canais não multi-integrados? Se eu começo o meu processo de compra no canal físico, eu termino meu processo de compra no canal físico. Se eu começo o meu processo de consumo no canal digital, eu preciso terminar ele ali. E a gente tem N fatores comportamentais, N fatores culturais, que vão limitando esse processo do consumo nesse multicanal. Tá? Eu falo muito, quando eu vou discutir esse assunto, seguinte, o egocentrismo empresarial. Algumas empresas ainda acreditam ser donas do processo de consumo, isso não existe. Dono do processo de consumo é o consumidor. Né? Eu faço algo para satisfazer a necessidade desse consumidor. Essa é a razão de existir de uma organização. Né? Uma empresa existe para satisfazer a necessidade de alguém. Pode ser algo... Você pode criar um produto mirabolante, você pode criar um serviço mirabolante. Se aquilo não satisfazer a necessidade de alguém, ninguém vai comprar. Então, quando a gente pensa nesse cenário do consumo de entregar algo para o mercado que satisfaça a necessidade de alguém, algumas empresas ainda estão pautadas nesse conceito do egocentrismo empresarial. Existe um artigo que é o ápice dos estudiosos de marketing, mercado e relacionamento com o consumidor, chamado Miopin Market, do Theodore Levy, que ele fala o seguinte, algumas empresas são tão centradas em seus produtos e seus serviços que eles esquecem de entender a real necessidade do consumidor. Volto a dizer que eu preciso entender isso num espaço de tempo, que se eu voltasse lá atrás, funcionaria, eu não tenho concorrência. Né? Não podemos deixar de lembrar que Ford, quando lança o modelo Fordista de produção, ele diz o seguinte, todos podem ter o carro da cor que desejar, desde que ele seja preto. Eu não quero um carro preto. Então você não vai ter carro, porque só eu produzo, e eu só produzo carro preto. Então, no passado, onde nós não tínhamos concorrência, onde o cenário produtivo de consumo varejista começava a se organizar, as organizações talvez tivessem essa imposição. Hoje não tem como, porque eu não consigo precisar algo de imediato onde não haja concorrência. Pode ser que até que a gente tenha baixa concorrência em dado segmento, mas tudo tem concorrência. Então, esse egocentrismo empresarial de algumas empresas acharem que ditam a regra do mercado, ela vai afastando os consumidores. Né? A gente fala muito em experiência do consumidor, a gente daqui a pouco entra nesse assunto, mas, na verdade, a grande experiência que o consumidor quer é a satisfação das suas necessidades sem grandes problemas. Né? Não quero que você crie uma experiência mirabolante para mim. Eu quero, enquanto consumidor, que o básico seja bem feito. Esse é o primeiro passo para a melhor experiência do consumidor. Né? A gente fala muito o seguinte, existe uma marca de caneta que está no mercado há mais de 50 anos ofertando a mesma caneta com o mesmo serviço. Mas ela não evolui no mercado? Ela evolui. Ela continua entregando aquilo que é prometido sem criar algum cenário, né, mirabolante de experiência, de estrutura. Então, quando eu tenho multicanais e as organizações se sentem muito dona do processo, o consumidor começa a questionar o seguinte, será que realmente, né, são multicanais? Será que eu tenho várias essas frentes de atendimento? Porque se eu começo num canal e eu preciso terminar nele, qual a diferença de eu ter mais do que um canal? Mas é inevitável que eu tenha multicanais no processo de consumo, porque eu tenho gerações que não se sentem nada confortáveis em comprar pela internet. Eu acredito que todos nós temos algum produto, algo que eu não me sinto confortável em comprar pela internet. Né? Eu, particularmente, não gosto de comprar roupa pela internet, porque eu prefiro experimentar, eu prefiro ter certeza que vai dar certo e levar minha roupa para minha casa. Outras gerações, não é nem que elas não gostam de comprar roupa na internet, não sabem usar. E tá tudo certo. Né? E tá tudo certo. Ontem eu estava lendo um artigo que a minha geração é a última geração que viveu uma parte da vida sem internet. Veja onde nós chegamos. A minha geração é a última geração que viveu uma parte da vida sem internet. Né? Eu tenho sobrinha de 9 anos que eu acho que ela não sabe o que é que não é ter uma tela móvel na frente dela. É verdade. Né? Então essa geração vai chegar e vai ditar a regra do mercado no consumo digital. Mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar que existem pessoas que
quando a internet se populariza, elas já tinham passado o que a gente chama de melhor idade e que não tem domínio, não tem. Eu tenho pessoas, eu tenho públicos que não querem expor seus dados, né? A gente tem cidades menores em que é muito engraçado você observar. Eu sempre fui muito observador nesse ponto de consumo, como eu falei. E a pessoa entra no banco, ela saca o dinheiro no caixa rápido, atravessa a rua e vai pagar suas contas na lotérica. Porque se não tiver aquele canhotinho de pagamento da conta, na concepção dela, a conta não foi paga. Eu, enquanto organização, não posso menosprezar isso, porque eu não vou ditar regra de mercado. Essas pessoas existem, elas têm cultura, elas têm os hábitos de consumo dela. E se eu quero estar no jogo, tá? Se eu quero estar no jogo, eu preciso entender a necessidade dessas pessoas. A gente tem na área de estratégia um grande estudioso, que é o José Celso Contador, e ele fala sobre um novo modelo de estratégia chamado campos de armas e atuação. Então veja bem, a estratégia se tornou um campo de arma, onde você está lutando e com qual arma você está lutando, né? Eu não posso tirar desse jogo as pessoas que, teoricamente, ainda não se adaptaram, né? A gente tem um fator limitante no nosso país, que é o sistema logístico. Por mais que as empresas estão se modernizando, criando estruturas logísticas muito eficazes, diga de passagem, a gente ainda tem esse fator limitante logístico, porque a gente tem um transporte aeroviário caríssimo, a gente usa pouquíssimo transporte naval, transporte ferroviário, então, lastimável, e nosso grande peso de transporte está no rodoviário, que é caro. Caro por perdas, caro por riscos. Então esse multicanal, ele começou a perder esse espaço justamente nisso. Por quê? Se for para eu me desgastar, eu vou direto na loja. A evolução do multicanal, então, chega efetivamente no omnichannel, né? Multicanais integrados, multicanais alinhados, multicanais participativos. Então, o omnichannel, por mais que num primeiro momento, alguns autores, alguns pesquisadores da área tivessem discutido o omnichannel do ponto de vista de marketing mercadológico, a gente precisa voltar e discutir o omnichannel enquanto estratégia. Uma estratégia mercadológica, mas enquanto estratégia. Porque eu preciso pensar os precedentes do omnichannel, eu preciso pensar a execução e como isso chega até o consumidor. Isso tem que ser perceptível para o consumidor. Então, o omnichannel, a gente está falando sim de múltiplos canais, mas canais integrados que possibilite a troca, a caminhada entre esses consumidores, entre os múltiplos canais. Vamos trazer para uma linguagem bem simples do que é o omnichannel. Eu compro uma xícara na internet, mas eu moro num prédio que não tem porteiro. Ok, como que vai receber a minha mercadoria? Porque eu trabalho o dia inteiro. Esse é um fator limitante do multichannel. Então, quando eu falo do omnichannel, eu estou falando de comprar essa xícara na internet, mas eu vou lá na loja da xícara retirar ela. Onde entra a integração disso? A organização ela tem que se alinhar, ela tem que se estruturar de uma maneira em que a venda foi feita pelo site, eu tenho que comunicar com esse cliente quando ele pode vir buscar, eu tenho que preparar meu estoque para ele retirar esse produto, e ele tem que chegar na loja já imediatamente onde se retira esse produto, pegar o produto e ir embora. Tá? Omnichannel me impossibilita eu comprar um produto na internet, não gostei, não ficou bom, não era o que eu esperava, e devolver na loja. Omnichannel me impossibilita negociar pelo telefone e só finalizar o meu processo de venda na loja. Então eu estou falando de canais integrados, de canais participativos. A literatura sobre omnichannel ela ainda é muito fragmentada, ela é muito dispersa, porque alguns estudiosos vão pesquisar a partir do ponto de vista dos varejistas, outros vão pesquisar a partir do ponto de vista do consumidor, alguns pesquisam logística, outros pesquisam comunicação. Então, a ideia da gente criar esse tema, né, de discutir riscos percebidos, benefícios percebidos dentro do omnichannel foi entender o que leva as pessoas a adotarem isso, tá? O que levam as pessoas a consumirem dessa maneira, dessa estratégia. Porque o consumo ele é um processo que vai estar sujeito a riscos e benefícios em todo momento. Tá? Isso não impacta se ele é virtual, se ele é digital, porque nós estamos falando de consumo de vazamento de dados, de um produto não satisfazer suas necessidades,
né? De você comprar um produto mais caro e depois achar esse produto mais barato. Só que aí, neste meio momento, a gente tem que fazer uma meia-culpa. Enquanto consumidores, a gente desce daqui do lado do pesquisador e vamos consumidores. Que o consumo é um processo hedônico, então a gente tende a buscar muito mais benefícios, né? O benefício ele impacta muito mais na confiança, na intenção de compra do que o risco. E isso pode ser comprovado de uma maneira, Wagner, o seguinte, claro que isso não é geral, não generalizamos nada, mas por que a gente existe tanto golpe, principalmente em compras virtuais, em sites? Porque a pessoa está ali passeando na rede social dela, ela está vendo o site, e ela vê lá um produto X que está com 40% mais barato de outros lugares que ela está pesquisando. Se eu parar para pensar isso racionalmente, né, eu vou falar, poxa, eu vi no site 1 o preço tal, na loja tá outro preço, meu amigo falou que pagou outro preço, e aqui tá 40% mais barato. É onde entra a percepção de benefício. O lado hedônico, o lado emocional entra ali e ele acha que ele está dentro de uma oportunidade absurda, compra. É onde existem muitos golpes, né? Isso eu abraço até para um outro estudo, acho que a gente consegue juntar, né, o direito, a psicologia e a gestão nesse ponto para entender o que leva as pessoas a acreditarem nessa questão, né, de precificação. Mas eu preciso entender que existem riscos nas N vertentes do consumo e também benefícios. E nesse meio tempo, é onde surge o meu estudo, é como eu gerencio isso. Tá? Como eu gerencio isso? Porque eu tenho benefícios do preço percebido, eu tenho benefícios de acesso ao produto, eu tenho benefícios de uso do produto. Por outro lado, eu tenho risco financeiro, né, de estar pagando mais caro, de pagar algo que eu possa vir a não receber ou não gostar. Eu tenho um risco social porque a gente consome por um processo de aceitação social. O consumo faz parte de um processo de aceitação social, né? Então, eu faço parte de um grupo social, né? Eu tenho ali meus agentes de socialização. Então, meu consumo precisa ser aceito por aquele grupo, né? Por mais que a gente queira lutar contra isso, né, da opinião alheia, mas eu tive um professor no mestrado que ele sempre falava o seguinte: o fato de eu querer provar para o outro que eu não me importo com a opinião dele, eu já estou me importando. E o consumo é muito isso, né? Dependendo da sua posição profissional, você vai ser apontado pelo carro que você tem, que você chega no estacionamento da sua empresa, né? Pelo aparelho telefônico que você usa. Então, o consumo faz parte dessa aceitação social, né? Ao comprar isso, o meu grupo social vai me aceitar, né? Ao comprar isso, eu vou ser aceito como um consumidor desse produto. E isso vai se tornando cada vez mais complexo, porque a gente fala o seguinte: depois que você casa, por exemplo, você não consome mais individualmente, Fato. né? Fato. A roupa que você vai utilizar, você vai pedir a opinião da sua esposa, É um fato. Um fato. né? Se tem filho, você já não consome mais individualmente nem em dupla. As opiniões de consumo aumentaram, né? Então você tem ali ainda um risco físico do dano que aquele produto pode causar. E aí a gente começa a discutir esse viés do omnichannel para passar a entender como as organizações podem mitigar esses riscos e potencializar esses benefícios, né? A gente tem elementos, né? A maioria dos produtos, por uma questão mesmo de custo, são mais baratos no e-commerce, porque você não tem um custo físico de lojas e tal. Mas muitas pessoas têm medo de colocar seus dados em sites de compra. Então, como que as organizações podem mitigar esse risco de vazamento de dados e potencializar o benefício da percepção de preço? Isso tudo vai levando a uma discussão que isso precisa ser cada vez mais integrado por conforto e para satisfação, para comodidade do consumidor. Então, beleza, mas então as organizações, né, já que as pessoas buscam essa percepção de preço, elas vão, desculpa, elas vão, né, então comprar cada vez mais na internet e tal. Não vão. O que as empresas começam a perceber é o seguinte: a necessidade desses múltiplos canais, né? Eu comprei meu telefone pela internet. Só que antes, efetivamente, de eu finalizar a compra do meu telefone na internet, um dia eu fui almoçar no shopping, eu entrei na loja da marca, eu peguei o telefone, eu mexi.
Coloquei na mão, virei, testei a câmera. O vendedor veio falar comigo, eu falei que estava olhando, peguei o tamanho para ver se não ia ficar desconfortável no bolso quando eu coloco no paletó. Fui lá, testei, mexi, voltei para casa e finalizei a compra na internet. Só que pelo prazo que eles me deram de entrega, não me agradava. Eu falei, poxa, quero um telefone, né? Eu não quero esperar uma semana pro meu telefone chegar. Optei por retirar o telefone numa outra loja, que não era nem a que eu fui por testar o aparelho. Fui lá e retirei meu telefone. Então, esse caminho tem trazido algumas organizações a repensarem sua estratégia de como atingir esse consumidor. Né? Que, por exemplo, eu preciso pensar que até pouco tempo a gente tinha uma agência virtual de turismo, um grande site de venda de turismo, que começou a abrir lojas físicas. Veja, um caminho contrário, porque a maioria das empresas estão indo pro e-commerce. E essa agência de turismo, ela abre uma loja física. Quer dizer que ela vai vender mais nessa loja física? Quer dizer que ela vai ter mais procura? Não. Não necessariamente esse contato com o consumidor está resultando em venda naquele lugar. Mas certamente ela está estabelecendo uma relação de confiança muito maior com esse consumidor, porque ele sabe o seguinte, eu estou comprando aqui pela internet, eu estou comprando no site dessa agência. Mas se eu tiver algum problema, se eu quiser uma explicação maior, eu vou até a loja física. E aí entra um problema que a gente tem na loja física. A gente desaprendeu a atender. Então, algumas coisas que eu compro na internet, eu prefiro comprar na internet, eu tenho um perfil de consumo que eu gosto de levar o produto para casa. Eu saio e eu quero levar o produto para casa. Não sou de quem gosta de ficar esperando muito. Então, algumas coisas eu ainda insisto em comprar na internet porque eu sei que eu vou chegar dentro da loja e vou ter um atendimento pífio. Vou ter um atendimento ruim, vou ter um atendimento agressivo muitas vezes. É claro que a gente está falando uma troca, você também tem consumidor, né, agressivo, você tem uns consumidores que a gente pode abrir uma aspas aqui, chamar de sem noção. Mas o que faz o consumidor sair da cadeira da casa dele, da comodidade? Né? Veja bem que a maioria dos sites hoje te permite salvar um cartão de crédito. Seu cartão já está ali no site. Para você comprar, você escolhe o produto, põe ele no carrinho, finaliza a compra, você não precisa nem levantar do sofá da sua casa para pegar o seu cartão e digitar. Né? Ou você copia o link, manda para o Pix na sua conta bancária e já pagou ali. Então, o que vai me fazer? Sair da minha casa e ir até uma loja física ser atendido, né, para comprar um produto. Primeiro, solução de dúvidas. Né? É um ponto que a gente precisa relevar, que a maioria das pessoas que buscam pela loja física, ela está buscando solucionar alguma dúvida que a internet não solucionou para ela. Né? Atendimento é algo pessoal. Se for para ter um atendimento mecanizado, eu falo com o chatbot lá do site, eu mando uma mensagem para o site. Né? Tem alguns artigos em específico que vão discutir isso, que inclusive as pessoas querem tanto esse atendimento acolhedor que algumas empresas que adotam inteligência artificial no primeiro atendimento com o consumidor, né, chegam a perder clientes. Porque a pessoa quer um atendimento mais humanizado, ela quer sanar uma dúvida do produto, como usa, e é ali que entra esse papel do atendimento. Só que de um tempo para cá, as organizações desaprenderam a atender e os vendedores esqueceram como ser vendedor. Né? Porque o consumidor que entra dentro da sua loja, a finalização da venda está na mão do vendedor. É ele que está ali para colher, para tirar dúvidas, para apresentar formas de pagamento. É ele que está ali para solucionar o seu problema. Tá, por favor. Enquanto as pessoas não entenderem que o grande diferencial da loja física é essa solução de problemas, né, a gente vai ter essas disputas que não precisa ser uma disputa completamente negativa. A gente pode falar de uma colaboração, de uma integração. Né? O consumidor fez um primeiro acesso no site, no seu aplicativo, e foi na sua loja tirar uma dúvida, pega o dado, vai no produto que esse consumidor já olhou, sana as dúvidas, tá? Porque a mecanização ele já tem ali no computador dele, já tem no sistema dele. Então a gente precisa passar a entender o consumo omnichannel como uma integração de canal. Não há uma disputa entre canal. Né? Existem grandes desafios na integração omnichannel que algumas empresas já estão conseguindo alinhar, que é, por exemplo,
Preço. Né? Já existem artigos que comprovam que se a organização consegue manter o mesmo preço no ambiente virtual e no ambiente físico, os consumidores tendem a ir mais para o consumo físico. Justo por poder experimentar, pegar, testar. Né? A questão de entrega, de satisfação, isso é muito mais fácil de você gerar, né? Uma entrega pessoal, satisfação, o que está ali intrínseco ao consumidor no ambiente físico e no virtual. Não é uma crítica ao ambiente virtual, não é um enaltecimento do ambiente físico, nenhum caminho contrário. É a busca por uma integração desses elementos que vão possibilitar aí o acolhimento desse consumidor. E por que a gente precisa discutir o consumo? Nós estamos num ambiente instável, nós estamos num ambiente de economia que a gente não sabe como vai acontecer, né? Desde muitos anos, não estamos falando de um momento pontual, mas a gente precisa entender que eu preciso ter esse consumidor, né? O consumidor é a única fonte de entrada de recursos na minha empresa. Todo o restante são saída de recursos. Então, eu preciso sair recursos para contratar mão de obra, para produzir, para colocar à venda, para ações de marketing, para logística. A única forma de pagar tudo isso é através da venda dos meus produtos. Se eu não acolher essa pessoa num cenário de entender as suas necessidades, os seus desejos, as suas buscas, eu estou jogando o consumidor para concorrência. Alguém vai fazer isso. Se não for você, vai ser alguém. E é aí que a gente precisa fechar nesse caminho do omnichannel, da integração. A gente fala de vários elementos, né? A gente discute tanto o metaverso. O metaverso é um assunto que no consumo também em stand-by, não foi muito para frente, não voltou. Tá? Algumas empresas tentaram fazer algumas ações pontuais que deu certo, outras não deram tão certos. Não estamos falando disso para qualquer produto, tá? Não estamos falando disso para qualquer produto. E quando eu falo não estamos falando disso para qualquer produto, não estou falando que né, não deu certo para ninguém. Mas eu preciso pensar muito do ponto de vista estratégico que está trazendo resultado para a minha organização. Né? Por exemplo, comprar um carro pela internet. Né? Não é algo que vigorou no sentido de justificar, né, a existência a criação de modelos de a compra de um carro pela internet. Né? Racionalmente, você não vai escolher um carro pela internet, comprar, pagar e vai na concessionária só buscar, ou vai esperar que o vendedor te entregue na sua casa. Né? A comprovação disso é que vários pré-lançamentos, quando as montadoras fazem alguns pré-lançamentos, que tem aquela pré-venda, as pessoas compram, dão a entrada do carro, na hora que vão até a concessionária ver o carro, desistem do negócio. Né? Um segmento que era muito promissor, mas deu uma estagnada. Da estagnada para a retração, por exemplo, compra de supermercado por aplicativo. Voltamos no tempo da pandemia, você não tinha muita opção, às vezes, né? Principalmente pessoas mais vulneráveis ao vírus, você tinha que fazer a compra ali pelo aplicativo. É algo que a retomada mostra que as pessoas querem estar nos pontos físicos. Né? Essa venda de produtos de supermercado por aplicativos, por site, teve uma retração muito grande. E aí a gente precisa entender, mas como trazer as pessoas para um momento de acolhimento aqui dentro? As pessoas querem estar na rua, Wagner, as pessoas querem estar nos pontos de consumo. Tá? As pessoas querem associar consumo com lazer, só dar uma volta no shopping, só olhar as pessoas dentro dos shoppings e dentro de complexos comerciais. Tá faltando um pouco das lojas físicas gerarem esse acolhimento, gerar essa visão de eu estou aqui para te dar um suporte. Você tá lá, você tem internet, você tem um aplicativo, você tem um telefone, mas eu estou aqui para te dar um suporte. E aí esse estou aqui de forma integrada é onde a gente precisa encaixar os conceitos de omnichannel. Não é um conceito muito utilizado ainda pelas empresas, até mesmo porque a implementação do omnichannel ele tem um custo. Né? É inevitável você não citar o custo, porque eu preciso integrar sistemas, eu preciso integrar pessoas, eu preciso integrar treinamentos, estoques. Né? Isso tem um custo. Mas em muito pouco tempo, né, eu não dou aí mais 10 anos, as empresas que não estiverem dentro do conceito de omnichannel talvez não se permaneçam no jogo, tá? Pela comodidade e principalmente pelas diferentes frentes de comunicação ali entre empresa e consumidor. Doutor Guilherme, dentro de tudo isso, as lojas físicas, então, dentro do omnichannel, elas teriam, além da função social, além da função gregária,
elas trariam também uma diminuição do risco percebido? Muito. Né? O papel de loja física é muito esse conceito de risco percebido. Né? O risco percebido, ele tem... Eu sigo, né, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu sigo o Bauman. O risco percebido, ele vem da psicologia. Né? O consumo é um fator psicológico, não tem jeito. Existem muitos estudos que vinculam psicologia e marketing, psicologia e gestão. Né? A gente tem um braço das pesquisas em consumo e marketing chamado neuromarketing, que é justamente, né, o neurológico com marketing, a neurociência com marketing. As dimensões do risco percebido, elas estão ali em risco de tempo, em risco social, em risco psicológico, risco financeiro, risco de vazamento de dados. E as lojas físicas vêm nesse papel porque elas também apresentam risco. Tá? Então, dependendo da minha rotina, o risco de tempo ele pode variar de cenário para cenário, porque o risco de tempo no e-commerce ele pode ser o tempo do produto chegar até minha casa. Tá? E o risco de tempo numa loja física pode ser o tempo que eu despendo de ir até minha casa, até a loja, ficar lá, escolher, dependendo se a loja estiver muito cheia. Então, essas dimensões do risco ela pode variar de contexto para contexto. Mas se a gente for pensar na confiança e na intenção de compra, as lojas físicas tendem a diminuir o risco. Né? Porque eu comprei um produto X na internet, mas eu sabendo que eu tenho a loja física, eu tenho aonde recorrer se esse produto não der certo. Tá? Na loja física, eu não corro o risco do produto ser extraviado na entrega. Né? Na loja física, eu compro, experimento e troco ali. Né? Porque comprar pela internet é realmente prazeroso, né? Sentadinho ali, você resolve seus problemas. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, eu vou ter um risco físico, né? Um risco de tempo. Se aquilo não me agrada, se aquilo não me serve, se aquilo não é o que eu esperava, eu vou ter que entrar no site, eu vou ter que gerar o pedido de devolução, que vai me mandar né, o QR Code, o que a organização usa para devolução. Eu vou ter que embalar aquilo, tá? Eu vou ter que ir até o correio ou ir até o ponto de entrega para devolver aquele produto. Eu vou ter que esperar aquele produto chegar até a empresa para o valor ser estornado no meu cartão ou na minha conta bancária, dependendo da forma de pagamento, né? Todo esse processo de eu vou ter, pode ser minimizado na loja física, porque eu já cheguei ali, eu já experimentei, eu já testei, eu já peguei, né? Tanto que a legislação suporta isso, que uma compra na loja física não obrigatoriamente a empresa é obrigada a trocar. Você já foi ali, você já comprou, você já experimentou. Já na compra virtual, ela é obrigada, tem os 7 dias Sim, legais a sim, receber a devolução ou a sim, troca justamente por esse risco. sim. E aí a gente precisa pensar nisso porque essa logística reversa, esse devolver o produto para a empresa, é mais um custo para a empresa. Fato. Né? Então a gente precisa pensar vários cenários da loja física, muito mais do que apenas um redutor de riscos. A gente pode pensar como um potencializador de benefícios, porque ali está a figura do vendedor. Né? Quando eu dou um treinamento, quando eu dou uma aula para vendedor, eu falo o seguinte: nem vocês e nem a empresa de vocês sabem a importância de vocês no processo de consumo, na jornada de consumo. Tá? Essa jornada de consumo ela começa quando o cara passa a ter vontade de comprar ou consumir algo. O desejo O desejo, ou a necessidade. uma percepção de necessidade, de quero sair da minha zona, tá? Sim, Quando eu não gosto do termo zona de conforto, porque a zona de conforto ela é muito individual. Né? Pode ser conforto para mim, pode não ser para o outro. Mas a jornada de consumo a gente tem duas situações, Wagner. Eu tenho a minha situação ideal, tá? Minha situação ideal hoje eu tenho esse aparelho telefônico. É a minha situação real, desculpa, a minha situação real. É o que eu vivo atualmente. Eu tenho este telefone. Por algum elemento, né? A gente tem elementos racionais e elementos emocionais. Por alguma situação racional, o telefone cai, quebra a tela, o telefone para de carregar, o telefone começa a travar. Ou por alguma situação emocional, sai um novo modelo do telefone, sai uma nova tecnologia, sai de uma outra marca, eu passo a ter uma situação ideal. Porque eu estou numa situação ideal, eu estou numa situação atual que eu tenho este aparelho telefônico. Mas algo me levou a olhar e falar, poxa, eu queria aquele telefone. Isso passa a ser uma situação ideal. Eu vou almejar aquela situação. Ali inicia essa jornada, né, o processo de consumo. Então eu vou atrás de busca por informações, eu vou avaliar alternativas, eu vou avaliar a forma de pagamento, de parcelamento, né? Aí entra muito eu entender o meu público-alvo, como as empresas precisam conhecer quem é o seu público-alvo, quem é a necessidade desse público-alvo, tá? Porque não necessariamente o meu produto mais barato vai ser o mais vendido.
Pode ser que o meu público valorize forma de pagamento, tá? Forma de pagamento. Acho muito interessante quando a empresa percebe isso, perto de casa mesmo. Tem uma empresa, uma loja dessas que vende tudo mesmo. E um dia eu cheguei, tinha uma faixa enorme escrita assim: parcelamos qualquer valor em 10 vezes. Aí, conversando com o dono da empresa, ele tem uma visão muito legal. Quando eu mudei para a região, era uma lojinha de porta, ele agora é uma loja de esquina a esquina. Falei, mas qualquer valor mesmo de 10 vezes? Ele falou, qualquer valor. Falei, então eu quero passar R$ 10 em 10 de uma. Ele falou, pode passar. Falei, a taxa do cartão não compensa. Ele falou, aí tá o meu negócio. Ele falou, quem tá entrando aqui não tá procurando preço, ele sabe que eu tenho forma de pagamento. Ele falou, então ninguém vem até o caixa com um ticket médio menor de 350, R$ 400. Então veja bem, eu tenho um público que não tá valorizando o preço, tá valorizando forma de pagamento. Outra pessoa quer o mais barato porque dispõe de recursos para pagar à vista, às vezes. Então tudo isso faz parte de uma jornada de consumo, de um processo de consumo. Aí vem a decisão de compra, vem o uso do produto, né? A gente precisa hoje colocar com questão do crescimento da gestão ESG, das questões de sustentabilidade, né? Um grupo de consumidores que já começa a se preocupar com a logística reversa, com o descarte de materiais que sobram do consumo. Vem a avaliação, que é a jornada de consumo que a gente tem aí. Nesse cenário dessa jornada de consumo, se a gente cair não apenas na loja física, porque a loja virtual ela também pode ter um vendedor, né? Ela pode ter alguém ali que está no chat respondendo dúvidas. A figura do vendedor, ele está na ponta. Ele está na ponta. Então, vamos supor que você me fale, Guilherme, estou querendo trocar meu carro. Certamente, quando você for na concessionária, hoje a gente tem um consumidor que a gente chama no conceito 3.0, que é um consumidor informado, né? Antes da gente ter esse acesso à informação, você ia conhecer o produto no ponto de venda. Hoje, se você virar para mim e falar, eu quero trocar meu carro, certamente quando você for até a concessionária, você já leu sobre a potência do carro, sobre o motor, você já leu opiniões de pessoas que você não tem ideia de quem sejam, mas vão te influenciar, né? Que são sites de reclamação, são sites de opinião, são os blogs especializados, né? Então você vai chegar na concessionária já com uma opinião mais ou menos formada, você sabe quanto que aquele carro consome, você já tem ideia do preço médio do seguro, né? Algumas pessoas que vão além já sabem a taxa média de roubo do carro, se estragar isso quanto custa. Você já chegou com uma opinião mais ou menos formada. Quem vai te consolidar, se for uma opinião positiva ou mudar aquilo, é o vendedor. Então, muitas vezes em treinamento, coisa que a gente vai fazer em empresa com vendedor, eu falo, nem vocês, nem a empresa sabe a importância de vocês na ponta final do processo de Eles consumo. conseguem entender o consumidor? Regra geral, hoje no Brasil, assim, dentro da sua linha de pesquisa, Você consegue entender o consumidor, como ele vai gastar o seu você dinheiro, consegue como ele vai mapear, decidir. você consegue mapear, Wagner. A gente tem, né, vários hoje, a tecnologia favorece muito isso, né? Se é uma pessoa mais disposta a parcelamento, mais pagamento à vista, se é uma pessoa que compra mais na internet, você consegue mapear isso, só que é um processo de mapeamento constante. A gente não tem algo estático, porque se as pessoas. Comportamento é algo que muda. Então, o comportamento vai mudando e o meu processo de avaliar isso vai mudando também. Porque se eu não adaptar esse cenário, se eu não for avaliando esse meu comportamento, se eu não reestruturar a minha organização para acompanhar essa dinâmica de mercado, a gente está fora, né? A gente teve recentemente a falência de uma famosa empresa de vasilhas de plástico e coisas para guardar em geladeira em casa. E muita gente diz, mas é uma marca tão famosa, tá? Mas a minha mãe, né? As pessoas antigamente pagariam bastante numa vasilha de plástico para pôr na geladeira, para pôr no congelador, para guardar as coisas em casa, com um preço mais alto, tá? As gerações de hoje vão olhar para uma vasilha de plástico, para você guardar lá alguma coisa na geladeira que custa 50, 60 reais, e falar, tá louco. Na prateleira do lado tem uma lá, que eu não sei nem a marca nem nada, que custa 5. Então, ou seja, se eu não entender que o comportamento de consumo das pessoas estão mudando, quem está fora do jogo sou eu. Que alguém percebeu essa mudança e vai ofertar isso para o mercado. Então, esse papel da loja física, dessa segurança que a loja física tem, né? Você está ali, eu sei que você está ali, eu sei aonde recorrer. Eu espero não ter que ir lá caso eu compre pela internet, mas eu sei onde você está, associado a essa figura do vendedor, não apenas é um redutor de risco,
mas como um potencializador do benefício. Porém, as lojas virtuais também podem utilizar isso. Você pode colocar a figura do vendedor ali, você pode ter essa estrutura do vendedor atendendo através de chat ou através de WhatsApp e outros elementos que possibilitam essa proximidade entre a organização e o consumidor. A gente precisa falar de proximidade. Né? Eu só confio em algo que eu conheço, eu só confio em algo que eu tenho proximidade. Como eu posso confiar em algo ou alguém que eu tenho nenhuma proximidade? Que elemento de confiança ele me traz? E aí nasce a intenção de compra. E aí surge o processo e a intenção de compra nesse mercado. Mas num cenário em que as pessoas, muito engraçadamente, quando eu terminei a análise de dados, né, eu fiz uma pesquisa quantitativa, foi uma surpresa muito grande, e não apenas para mim enquanto pesquisador, mas os membros que estavam na banca da minha defesa de doutorado, porque a gente, num senso comum de uma obviedade, eu posso pensar, poxa, as pessoas têm mais, vão valorizar mais o risco. Né? As pessoas vão valorizar mais o risco, porque eu vou me atentar mais ao que eu posso perder do que eu posso ganhar. E não é isso que acontece. Os grandes estudos mostram que as pessoas estão mais suscetíveis a perceber e valorizar os benefícios do que gerenciar riscos. Então, isso é muito engraçado. Isso não quer dizer, então a empresa pode apresentar vários riscos. Não. Mas ela precisa potencializar o benefício. Ela precisa enaltecer aquilo que o consumidor valoriza como positivo. E não necessariamente precisa ser o produto em si. Né? Pode Isso ser é o sua marca. marketing? Isso seria o marketing forte? É uma das ações de marketing forte. É uma das ações de marketing que está ali dentro, por exemplo, pode ser um branding, a força da sua marca. Né? Algumas empresas, elas não têm o melhor produto no mercado, mas elas têm uma marca muito forte. Elas têm uma marca muito forte. Que é a mesma coisa que eu te pergunto o seguinte, qual sabão de lavar roupa você compra para sua casa? Eu compro sabão X. Mas por quê? Porque ele é o melhor. Mas por que ele é o melhor? Qual estudo, qual teste, qual comprovação que você fez que ele é o melhor? Aí você fala, tá, ele é o melhor. Ele é o melhor na sua concepção porque ele tem uma marca forte. Só que essa marca forte não necessariamente é para todos os produtos daquela marca. Então, aquela marca forte de sabão de lavar roupa, ela lança um produto, um amaciante de roupa. Pode ser que não seja sucesso de venda, porque ela é marca forte naquele produto. Então, é isso que as empresas precisam entender junto ao consumidor, esse benefício ou com a sua marca, ou que efetivamente sim, o produto leva até o mercado. Né? Às vezes o grande benefício é o processo de entrega, porque quando a gente fala desse benefício, a gente está se aproximando muito da competitividade organizacional. Nós estamos num campo de guerra. A competitividade é uma das suas armas. Mas o que é competitividade? O que é competitivo para o Guilherme? O que é competitivo para o Wagner? Competitividade é algo que seu público-alvo tem que perceber. A competitividade é algo que seu público-alvo tem que perceber. Porque se esse público não perceber a sua competitividade, você está gastando esforço e recursos à toa. A competitividade é algo... O preço é o meu elemento de competitividade. Se o seu público perceber isso. A entrega é meu elemento de competitividade. Se o seu público perceber isso. Senão, isso não é competitividade. Isso é algo que você está criando e que percebe, que acha ser uma competitividade. Então, volto a dizer, para não falar, porque parecendo que eu estou defendendo um ou outro lado da história, tanto o comércio virtual, por aplicativos, por telefone, as lojas físicas, em seus contextos, em suas realidades, né, eles vão ter fatores que vão mitigar riscos e fatores que vão potencializar benefícios. Como que a gente vai saber o que vai mitigar riscos e o que vai potencializar benefícios? Eu preciso conhecer a minha estrutura. Então, às vezes, a gente tem aí alguns magos da gestão, alguns magos do marketing, que vão prometer regras, vão prometer receitas de bolo. Não existe aquilo. Né? Não existe aquilo porque, às vezes, a grama do vizinho é mais verde. Né? Não é porque o vizinho está cuidando da grama dele. É porque o local onde o vizinho tá instalado permita que o solo seja mais fértil, não sei, né? E a grama dele seja mais verde. Essa comparação entre as empresas, é claro que eu preciso me comparar ao meu concorrente, mas aquilo que faz parte da minha estrutura é muito complicado de eu comparar a concorrência, porque às vezes alguma organização tem um recurso, tem uma estrutura, tem um mercado consumidor, né? Que a outra não tem. Então eu estou me comparando com
ainda que empresas no mesmo segmento, mas de estruturas distintas, e eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque cada uma tem a sua realidade. Então, quando a gente vai falar de marketing, de fortalecimento de marca, distribuição de produto, precificação, variação de portfólio, eu preciso pensar para quem eu estou ofertando aquilo, né? Eu não posso partir de receitas prontas, não existe. Óbvio, existem ferramentas, existem caminhos, existem estudos que me permitem dar um suporte, tá? Acho que isso se aproxima para a gente não fugir muito da sua formação num pouco do direito seguinte. A lei existe, só que ela tem cenários, ela tem contexto, ela tem precedentes, ela tem situações em que ela está sendo aplicada. Né? Então, falar é igual para todos, é igual para todo mundo, a base sim, a aplicação não. E a gente na gestão precisa considerar muito isso, né? Cada organização é uma, ela tem a sua estrutura, ela tem os seus recursos, ela tem as suas pessoas, e se eu não conseguir individualizar isso, eu não consigo chegar efetivamente ao meu mercado consumidor. E lembrando que eu preciso entender o que esse cara, né, o que esse consumidor tem de benefício no meu produto, tem de benefício no meu serviço. Porque é onde ele vai dar mais atenção em si do que os riscos. Né? Eu acho que, de forma geral, a gente tende a valorizar mais o benefício. O que eu tenho a ganhar, eu valorizo mais do que o risco do que eu tenho a perder. Tá? Deveria ser um equilíbrio. Talvez um dia a gente chegue nesse equilíbrio. Mas hoje não. Hoje o consumo ele é muito pautado no benefício. E é um ponto que as organizações precisam estar atentas. Às vezes as organizações estão tão preocupadas em mitigar riscos, né, em diminuir riscos e tentar levar isso para o consumidor, que ela acaba esquecendo de potencializar os benefícios. E aí você não consegue efetivamente construir uma confiança que leva à intenção futura de compra, que leva ao relacionamento entre empresa e consumidor. Doutor, quem administra este omnichannel que se concentra em toda a experiência de consumo? Quem vai articular isso? Todo mundo, tá? Não há um Quando eu elemento falo todo principal? mundo é o seguinte, nós estamos falando de uma rede, tá? As redes organizacionais se fortalecem cada vez mais. As redes organizacionais, a participação, a colaboração entre as organizações que formam a estrutura de redes organizacionais, que é uma área de pesquisa que tem crescido muito, se fortalecido, principalmente nos programas estrito sensu, vai cuidar disso. Tá? Porque, veja bem, quando eu estou falando com você de omnichannel, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de precificação, eu estou falando de tributação, eu estou falando de gerenciamento de estoque, e isso quer dizer ter disponibilidade de estoque, fazer entrega de produto. Eu estou falando de logística, eu estou falando de devolução. Então, ok, que fato vai ter uma cabeça que vai ter um maestro, né, para falar a hora que cada instrumento tem que entrar. Mas o Omnichannel é uma gestão integrada, não tem como sair disso. E arrisco mais ainda que o Omnichannel é uma gestão integrada de múltiplos níveis organizacionais. A gestão do Omnichannel ele não pode estar centrada só no nível tático ou no nível estratégico. O nível operacional está ali, ele é à frente com o consumidor. Né? Você chega para buscar um produto numa loja, você só quer falar no nível estratégico se deu problema no seu produto. Ninguém entra numa loja para comprar o produto e fala, chama o gerente que eu quero comprar com o gerente. Não é. Então, o nível operacional está ali na frente. O vendedor, o pessoal que recebe está ali na frente. Eles são responsáveis pelo processo primário de uma organização, processo produtivo. Né? Ele é a cara da sua organização. Isso, a gente está falando de um produto, mas de um serviço é a mesma coisa. Né? Será que as empresas já pararam para pensar a importância de uma recepcionista? Quando você chega dentro de um lugar, a primeira pessoa que você olha é a recepcionista. É o primeiro bom dia que você recebe. É ela que vai te orientar como se você aguarda, se você entra ou não. Será que já pensaram para pensar a importância dela em toda essa estratégia? Né? Então, claro, você precisa ter um estrategista ali, seja o diretor, seja o presidente, né? Presidente, vice-presidência de marketing, você tem um diretor comercial que vai cuidar disso aí. Contador. O contador não é uma contador, peça-chave nisso? ele é uma peça-chave porque a gente está falando de tributação, né? E aí, como a gente tem uma mudança tributária no país de ICMS de um estado para outro e vários elementos, o contador tem que entrar nisso para precificação. E aí eu posso falar, né? Minha formação me permite, por ser administrador Sim. e contador, o contador ele não estuda, pelo menos não na graduação, a base para gerenciar isso.
Né? O profissional de contabilidade, ele não tem cadeira de marketing, ele não tem cadeira de logística, mas ele é uma peça fundamental quando a gente está falando de precificação, de tributação, de Recursos. recursos, né? Ele precisa pegar os dados monetários ali e transformar aquilo em informações de tomada de decisão. Então, eu tenho ali um estrategista que vai articular todo esse processo, mas, e cada vez mais, acho que não só no Omnichannel, tá, Wagner? É necessário que as organizações se horizontalizem, né? A gente tem um conceito de empregabilidade chamado emprego em Y, né? Empregabilidade em Y, em que as pessoas querem horizontalizar mais o processo, menos vertical, em que todos são responsáveis pelo seu processo, né? Você precisa ter o maestro, volto a dizer, que vai colocar ali a hora que cada integrante com seu instrumento entra, mas o cara que está tocando violino, ele sabe que se ele fizer errado, ele compromete toda a música. Ele compromete a apresentação da orquestra. E isso está ligado a treinamento, isso está ligado a engajamento, a integração dos colaboradores. Então, essas pessoas no Omnichannel, você vai ter ali os heads, você vai ter as lideranças de logística, de finanças, de estoque, mas é um processo compartilhado, tá? Porque como ele precisa ser integrado, ele precisa ser um processo compartilhado entre todos. A satisfação do consumidor no Omnichannel, ele é uma responsabilidade de todos, tá? Que compõem a organização. É outro desafio para as organizações também, que é engajar todas as pessoas nessa estratégia, nesse processo. E o saque nisso, como ele fica? O serviço de atendimento ao cliente, o serviço de atendimento ao consumidor, ele é um elemento que deveria ser evitado pelo seguinte: você só entra em contato com o saque quando você não está satisfeito. Hum. Né? Ah, não, liguei para tirar dúvidas. Então, beleza. Então, nós estamos falando de um sistema de pré-venda. Né? Te liguei para tirar dúvidas, para esclarecer. O serviço de atendimento ao cliente, ele tem que ser solucionador de problemas, não postergador de problemas. Se você está pensando em satisfação do cliente, quando esse cara entra em contato com você, ele quer a solução do problema. Eu não sei o impacto que aquele problema causou sobre ele. Né? Eu não sei qual é o nível de insatisfação sobre ele. O que eu tenho que ofertar para ele é solução. Né? Então, claro, efetivamente hoje mais não existe aqueles prazos de antigamente, você abrir um protocolo, esperar uma semana, não dá tempo mais para isso, porque você hoje tem rede digital e ela é imediata. Tá? Ela é imediata. Quando alguém te procura numa insatisfação de serviço de atendimento ao consumidor, ele não está procurando diálogo. Essa é uma verdade. Tá? Parece bem radical, apesar que eu vou sempre defender que o cliente nem sempre tem razão. Tá? Cliente nem sempre tem razão, clientes precisam ser demitidos, porque a partir do momento que aquela pessoa quer tirar só proveito, só ele tem proveito nessa relação de comércio, ele precisa ser demitido. Ali é uma troca que tem que ser uma troca justa. Excelente, tá? excelente. Recentemente acompanhei um caso de uma clínica veterinária no interior, em que o cliente foi lá e o animalzinho faleceu. E ele foi naquela avaliação do Google, foi em outros elementos, destruir a clínica. Né? Os veterinários apontaram o seguinte: o cachorro já chegou aqui num estado que não tinha mais como fazer, foi feito o que tinha que ser feito. E aí tal, e por fim a clínica decidiu: a gente não te quer mais como cliente. Então, a partir do momento que você tiver outro animal, a gente pede que você procure outra clínica, aqui não. Tá? Isso é necessário. Né? Se não houve negligência, se o atendimento foi prestado de forma correta, se tudo aconteceu dentro do previsto, do que os profissionais ali definiram que tinha que ser feito, e o cachorrinho faleceu, não é culpa da clínica. Tá? Não é um problema de quem fez o atendimento. E ele fez acusações pesadas. Eu falei: então beleza, a próxima vez que você tiver um animal de estimação, por favor, procure outra clínica, nós não te queremos como cliente. Né? Você tem o direito de estar insatisfeito. Escreveram isso? Eles responderam isso numa das avaliações. A gente lamenta, a gente pede desculpa. Né? As empresas precisam se posicionar firmemente. Eu ri muito porque ela ainda escreveu assim: não abrimos mão do valor a ser pago, porque a gente prestou os socorros ao cachorro, então a gente prestou os nossos serviços. Mas, por favor, a gente pede que você não retorne à clínica quando você tiver outro animal, porque se a gente não está ofertando o que você quer, se você vem aqui para reclamar, para nos expor, apesar que existe o seu direito de insatisfação, o que você está vindo fazer aqui? Vai embora. Corretíssimo. Né? Isso é muito importante das empresas se posicionarem, porque vão existir críticas, vão existir insatisfação, mas que sejam justas. Né? Que sejam justas. Então, teoricamente, a gente precisa pensar nessa jornada do consumidor, porque a partir do momento que essa pessoa está insatisfeita, ela não quer diálogo. Quando eu digo ela não quer diálogo, não é que ela quer gritar, que ela quer apelar. Ela quer solução.
Ela não quer ouvir o seu lado, ela não quer ouvir, né, o seu problema. Ela não quer ligar para você e falar, olha, o meu produto deu problema. Nossa, mas só deu problema com o senhor, esse produto não dá problema com ninguém. Mas comigo deu. Eu não quero saber se ele não deu problema com ninguém, eu não quero saber, né, se ele não deu problema com todo mundo. Como diria nossa mãe, nós não somos todo mundo, mas comigo ele deu esse problema, eu preciso da solução para isso. Tá? Eu preciso da solução para isso. Então, qual é a... Como eu estou estabelecendo essa relação com o meu consumidor de satisfação? Vai existir menos o saque por telefone, que a gente estava mais acostumado, vai existir, vai continuar existindo, em menor escala e menor intensidade, até porque nós estamos falando, como a gente está falando dessa mudança comportamental, dessa mudança geracional, nós estamos falando de pessoas que não gostam de falar no telefone, né? Esse saque vai migrar para os aplicativos de conversa, esses sites vai migrar para os sites e outros elementos. Vai continuar Isso existindo o mesmo. que se faz necessário, mas de uma maneira mais moderna, menos tradicional pelo telefone. Né? Lembrar que um dia o saque existiu sendo carta, né? Telegrama. Então, evoluiu para o telefone e agora a gente vai para os meios mais tecnológicos. Olha o que vem por aí. Entre o benefício percebido e o risco percebido dentro de uma jornada de consumo, qual prevalece? Existe Benefício. Hã? O benefício. O benefício prevalece. Esse conceito de consumo associado ao hedonismo vai nos fazer valorizar o benefício. É o Não que o desejo. risco é o desejo, é a vontade. Tá? Não que o risco não seja importante, temos sempre que enfatizar isso, as empresas têm que estar atentas a gerenciar e mitigar esses riscos. Mas nada que se compare à percepção do benefício. As pessoas valorizam mais a percepção do benefício, o que elas tendem a ganhar na relação de consumo para criar essa intenção futura de compra. E por isso que muitas vezes serão objetas de golpes. Fato. Por conta disso. Por O que conta motiva? disso. Né? Ganhos fáceis, tirar proveito, como se diz popularmente, isso Levar são percepções de vantagem. benefícios Isso. e que às vezes, muitas vezes, sobrepõem a questão dos riscos. Muito Então, o bom. fato é que os benefícios prevalecerão. Olha. Bom, meu caríssimo professor, doutor Guilherme, para suas conclusões, o que o senhor poderia dizer em relação ao seu trabalho, em relação à sua pesquisa, às suas hipóteses, até para orientar futuros pesquisadores? Quais seriam os caminhos que ainda estão em aberto, que poderiam ser explorados por novos navegantes? Wagner, quando eu fui fazer doutorado, óbvio, né? Eu sigo a carreira acadêmica, é minha grande paixão, é onde eu me encontro, Sim, e o doutorado se fazia necessário, sim. mas eu também queria algo que eu descobrisse algo novo, eu não queria o título, tá? Eu não queria o título, tanto que ontem eu estava saindo da sala de aula, um aluno falou, doutor. Eu falei, doutor é prefixo, eu tenho nome. Né? Falei, se eu tiver num encontro acadêmico, se eu tiver num congresso, alguma coisa, isso formalmente tem uma referência. Eu falei, nos corredores da sala de aula, a gente é igual. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento para te passar, mas fora isso, daqui a pouco você tem o que eu tenho, porque eu tô te passando o meu conhecimento. E descobrir o algo novo, que foi justamente isso, descobrir, né, a gente vinha de uma percepção tão forte. Doutor, o senhor é muito humilde. Muito Não, humilde. não é, professor. Eu acho que muito humilde. na minha tese, né, nos meus agradecimentos da minha tese, eu coloquei o seguinte: ele agora é doutor, né? Mas ele continua sendo filho da Cidinha, filho do Geraldinho, irmão da Gabriela, irmão da Carolina, né, tio da Nicole e da Helena. Ele só é mais doutor, mas Isso ele é lindo, isso é lindo, eu não vou mentir. ele Lindo. tem outras coisas antes de ser doutor. Sim, evidente. E aí, quando você pega que todo mundo seguia num caminho, quando minha pesquisa começou a ganhar corpo, né? E todo mundo falava, poxa, claro que as pessoas vão valorizar o risco, como não? E vem todas as respostas para mostrar que as pessoas valorizam mais o benefício do que o risco, eu falo, eu contribuí com algo. Onde vai dar isso? Eu não sei, porque daqui a pouco o meu estudo é obsoleto. E quando eu tô falando daqui a pouco na academia, talvez eu não tô falando de 5 anos. Né? Mas ele deu base, ele deu ponto de partida para outros estudos. Né? Algo que me engrandece, né, para não falar que eu coloquei o título de lado, cada vez que eu recebo aquela mensagem, seu trabalho foi citado por alguém, mas não me engrandece no sentido de ego, me engrandece, cara, eu contribuí para alguém. Né? Isso é estudo, isso é pesquisa. A partir da minha tese de doutorado, Wagner, tem muita coisa ainda para a gente investigar
porque eu não fiz uma segmentação demográfica, né? Meu público de pesquisa foi amplo. Eu não pesquisei sobre variação de sexo, estado civil, renda. E a gente precisa começar a entender isso, porque consumo é pertencimento social. A gente tem que mudar essa ideia do consumo, as pessoas não podem ter, tá? Isso não me agrada de eu virar para uma pessoa mais humilde e falar, você não pode ter um tênis tal. Por que ela não pode ter? A gente precisa entender o consumo da seguinte forma: você pode ter no momento certo, na hora certa, e como você pode fazer para ter. A gente precisa ensinar as pessoas a consumir. A gente precisa ensinar as organizações a trabalhar o consumo marketing consciente. Consumir é bom, todo mundo gosta de uma roupa nova, de um telefone novo, de um perfume novo, todo mundo gosta de sentar num restaurante. Mas a gente precisa começar a trabalhar isso de forma consciência, porque o consumo ele é muito prazeroso, mas ele pode ser muito danoso também. Né? O consumismo ele é uma doença, ele é tratado, né, através das terapias e de outras Perfeito, situações. perfeito. Então, sobre esse conceito de estudar consumo, a gente precisa, porque está mudando, muda, né? Eu preciso daqui a pouco desenvolver uma nova linha de pesquisa para entender a partir de agora, né, outros perfis de consumo, outros modelos de consumo, e as organizações fazem isso constantemente, tá? Porque senão elas não estão no jogo. Sobre pesquisa, sobre estudar, falar que passar por um processo de doutoramento é fácil, não é. Né? É desgastante, é pressão, É né? caro. É caro. Acredito que, como eu, você também fez seu doutorado Sim, trabalhando, sim, atuando, exatamente. né? É uma pressão, então vai ser momentos que você vai perceber. Eu falo que você precisa se munir de pessoas que tenham uma paciência com você, né? Você precisa estar junto ali, você precisa acreditar, precisa querer esse processo. A pesquisa de forma ampla, como eu falei, ela precisa ser muito mais que um título, ela precisa ser o que eu posso contribuir para a sociedade. A pesquisa que não Fato, contribui para a fato. sociedade, a pesquisa que não traz uma mudança para a sociedade, é só uma folha de papel cheia de escrita. Né? Isso não tem área. É a pesquisa no direito, é a pesquisa no marketing, é a pesquisa na dança, na arte, na saúde. Ela precisa trazer uma mudança para a sociedade. Pesquisas precisam ser financiadas. Né? A gente precisa incentivar a educação, a gente precisa incentivar a pesquisa, a gente precisa incentivar a inovação através do estudo. Né? Então, é essa minha concepção do mundo que eu vivo. Talvez como eu termino algumas aulas, meus alunos falando, talvez o meu mundo de Alice sonhador, mas eu ainda prefiro acreditar que um dia os nossos talentos pesquisadores ficarão aqui no Brasil, que eles não precisaram sair para obter êxito nas suas pesquisas, Fato, tá? fato. Quanta pesquisa a gente tem que nasce aqui, e infelizmente os méritos vão lá para fora, porque é lá que tem os recursos, é lá que tem os incentivos. Né? Ser pesquisador no Brasil é um desafio muito grande ainda. Mas aí você busca um caminho que vai te falar, tá bom, eu posso não ser reconhecido pela ampla sociedade, mas alguém olhou para o meu estudo, alguém olhou para aquilo que eu escrevi e falou, eu acredito nisso. A satisfação tem que vir das pequenas coisas. Não espere grande reconhecimento das pesquisas. Os pequenos reconhecimentos é que vão te alimentar enquanto pesquisador. Doutor Guilherme, agora me gerou uma ansiedade, me gerou uma expectativa. Estou esperando o seu livro. Tem Va- que sair esse livro, vamos que trabalhar para transformar essa vai ser uma tese no livro. obra-prima. A gente, né, trabalhar para Mais um transformar entre isso tantos. em algum livro, né? Se não num livro, em diferente forma de publicação. Porque como propósito aqui do podcast, a gente precisa discutir teses, compartilhar teses, levar informação para as pessoas, porque principalmente no meu tema, quando eu estou falando, a gente tende a achar que pesquisas são só para grandes empresas, né? Mas eu preciso discutir consumo para multinacional, mas eu preciso discutir consumo para minha vizinha que está abrindo uma loja de roupa do lado da minha casa. Ela também é empreendedora, ela também vai gerar renda, ela também é um varejo. Então, muito mais do que apenas discutir, é levar o resultado da pesquisa com uma linguagem mais próxima dessas pessoas que por algum motivo não estão envolvidas no processo. Vamos trabalhar para tentar, se não o livro, pelo menos levar conhecimento às pessoas através de artigos, através de materiais mais enxutos, para que a gente possa transformar um pouco as pessoas. Excelente, excelente. Olha, muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Doutor, o senhor deu um show, uma aula magnífica. E muito obrigado. E olha, e o tempo
um tempo significativo. Falei, bom, eu falo muito, de natureza eu já falo. Conteúdo. O senhor é um homem com uma riqueza que eu digo, o senhor vai ter que voltar aqui, teremos que fazer mais um Eu podcast. terei imenso prazer, Wagner, desde o primeiro momento que você me Olha, convidou, ser convidado. Conheço, né, você já há um tempo, então é uma honra estar sentado de frente, não. a honra é tê-lo aqui, doutor. Apesar de se referir a mim como doutor, como excelência, saiba que Somos é amigos. recíproco, é uma Somos admiração muito amigos. recíproca, não pelo papel do professor, mas tudo o que você já fez pela sociedade em outros momentos da sua carreira. Nós dois. Muito obrigado Muito obrigado. pelo convite, que honra. Obrigado, obrigado, Obrigado de obrigado. verdade.